muita qualidade, você tá doido. Muita qualidade. Só quem tá aqui ao vivo. Sei lá, não capita muita coisa não. Muita qualidade, muita qualidade. Esses médiozinhos da... Não é médio, é o woofer, né? Mas eu tô usando como médio. Muito top. Esse tornado aí nem se fala, né, pessoal? Quem conhece sabe aí a qualidade. É um grave gostoso. Caixa projetada pra ele. Top demais. Porque a vizinhança aqui não curte muito som, não, senão ia dar um grau aí. Mas logo menos vai ter um videozinho aí pra volume alto. Olha a qualidade.